Bom, como esse terceiro estudo será um estudo rápido, nós vamos tecer alguns comentários a respeito do ritual da expiação do santuário, que acontecia no dia da expiação, e vamos tentar tirar algumas conclusões aqui que são importantes para a gente poder avançar no nosso estudo do livro de Apocalipse. E o texto base, ele está em Levítico, no capítulo 16. Esse capítulo ele precisa ser lido completamente para que a gente avance nesse estudo e retire os elementos. Então, eu sugiro que você pegue a sua Bíblia, leia o capítulo e depois que você lê o capítulo, você entender ali os elementos que estão em Levítico 16, você acompanha esse estudo aqui com a gente e vá entendendo as conclusões que vão sendo tiradas aqui. Então, já passando por essa suposição de que você leu o capítulo de Levítico 16 e também ressaltando que os dois episódios anteriores, eles são necessários para que a gente entenda as profundas conclusões que a gente vai ter aqui. Então, também, se você não assistiu os dois episódios anteriores, assista. Mas se não quiser assistir agora, acompanhe aqui e depois vá imediatamente ao episódio 1 ou ao episódio 2, porque esse conhecimento aqui, ele dá um desfecho para essa introdução do livro de Apocalipse. Lendo aqui o capítulo de Levítico 16, ele trata da expiação do santuário e o contexto anterior dele é justamente o episódio que os filhos de Arão, eles morrem ao entrar indevidamente no santuário. Então Deus, ele manda Moisés dizer a Arão algumas orientações sobre como isso deve ser feito e principalmente do contexto do ritual da expiação. Então tá aí as passagens logo de início que falam a respeito da veste, que é uma veste especial do sumo sacerdote. E a respeito dessa veste, nós temos a passagem de Êxodo 28, que diz as cores dela e todos os elementos que a compõem, que eu não vou desdobrar nesse capítulo, mas vão ser elementos de um estudo futuro. E a parte importante é justamente quando a gente chega aqui do verso 5 em diante, que se fala a respeito dos bodes. Existem bodes para expiação, bodes para o holocausto. A diferença entre expiação e holocausto é uma coisa que eu posso explicar depois, se vocês quiserem. Mas uma parte que é muito interessante está aqui nos versos 7 e 8, que é o contexto dos dois bodes que vão ser tirados à sorte na porta da tenda da congregação. E um bode, ele vai ser pelo Senhor, nessa tradução está pelo Senhor, mas pode ser para o Senhor. E a outra para bode emissário, que em algumas traduções é posto literalmente a palavra Azazel. E esses dois bodes, eles vão ser sorteados. No verso 9 diz que Arão fará chegar o bode sobre o qual caiu a sorte para o Senhor, e ele vai ser morto. Ele vai ser oferecido para a expiação do pecado. Mas o bode que receber a sorte de ser pelo bode emissário ou para Azazel, dependendo da tradução, ele vai se apresentar vivo e ele vai ter uma função no futuro. Ele vai ficar reservado e todos os eventos, todos os elementos agora da expiação do santuário, eles vão ocorrer com esse bode separado. Esse bode ele não vai ser utilizado para nenhum evento. Só que convém a gente parar um pouco aqui nessa situação desses dois bodes, porque a gente precisa tecer alguns comentários desse bode que ficará vivo, porque ele é um elemento de muita controvérsia dentro do cristianismo. Uma controvérsia muito interessante é em relação à origem do nome desse bode emissário, Azazel, e a outra questão é que justamente por ele ser impreciso, esse nome, algumas pessoas pensam que por ele participar desse processo de expiação, ele não pode simbolizar um elemento ruim. Ele tem que simbolizar alguma coisa boa, alguma ligação com Cristo, pelo fato dele ser um bode e pelo fato dele participar da expiação do santuário. Outras pessoas já consideram que ele, na verdade, deveria ser considerado um elemento ruim, uma parte ruim desse grande conflito e que não tem relação com Deus, não tem relação com Cristo, não tem relação com nada que seja positivo. E essa controvérsia, eu chego a reconhecer aqui que a maioria da vertente cristã realmente, pelo fato dele ser um bode e ter parte da expiação, considera Azazel um tipo de Cristo. E a gente precisa fazer um estudo mais profundo disso para poder avançar aqui e não ficar com dúvida em relação a esse ponto. Para começar a nossa análise, a primeira coisa que a gente verifica é a função desses dois bodes. E a gente vê que pela tradução que nos é apresentada, a gente não consegue, de maneira clara, diferenciar a função deles. Porque para um, que é o bode para o Senhor, é feita a expiação do pecado. E para o outro, que é o bode emissário, é feita a expiação com ele. Que termo é esse? Esse termo expiação pelo pecado, essa expiação com ele, eles não nos ajudam a diferenciar funcionalmente os dois bodes. E quando a gente tem essas confusões, fruto de tradução, a única maneira da gente resolver é justamente indo ao original.
E quando a gente vai ao original, a gente verifica, em Levítico 16, verso 8, as palavras usadas para os dois bodes, elas são um para Yahweh, que a gente sabe que nome é esse, o nome do Senhor, e outra para Azazel. Esse nome Azazel, ele vai ser fruto de análise para a gente no próximo slide. Mas uma coisa que a gente já consegue observar é que o destino deles é diferente e eles são oferecidos para personagens opostos, ou personagens diferentes. Da mesma maneira, quando a gente olha a função deles, em Levítico 16, verso 9, onde está dito expiação pelo pecado, esse termo hatat, em hebraico, ele tem 52 ocorrências na Bíblia e, basicamente, ele tem a conotação de pecado, sofrer pelos pecados, oferta pelos pecados. Então, essa tradução, expiação pelos pecados, ela poderia ser dita sofrer pelos pecados, ou como oferta pelos pecados, ou representando os pecados. Então, esse primeiro bode para o Senhor representando os pecados, ele claramente mostra para a gente que realmente esse bode ele é um tipo de Cristo. Só que quando a gente vai para o outro bode, a palavra usada não é hatat, que é lekaper. É uma palavra que realmente na Bíblia ela é traduzida de forma como expiação. Ela não tem muitas variantes, mas ainda assim continua sendo um termo genérico para nós, porque expiação, o sentido da palavra expiação, ele é muito profundo. Quando ele tem relação com a questão do pecado, a palavra expiação, ela inicialmente, ela tem um contexto de separação, mas ela também tem um contexto de reconciliação. O conceito de expiação ele é paradoxal. E a gente já até conversou em um estudo passado que expiação, a melhor tradução para ela é afastar o que nos afasta. Ou seja, o que nos impede de estar diante de Deus precisa ser posto para longe para que a gente possa se aproximar dele. Então faz todo sentido esse bode exercer essa função de ser enviado para algo distante. Só que ainda assim, o termo expiação, genericamente colocado aqui para ele, não deixa uma conclusão clara. A gente até pode olhar que se eles são destinados para personagens opostas, eles têm que ter finalidades opostas. Mas ainda assim, a gente precisa de um outro elemento mais profundo, ou até poderia dizer mais técnico, para nos ajudar a diferenciar o que é e para que serve o bode para o Senhor do bode para Azazel. E nós vamos encontrar isso justamente no dicionário Anchor Bible, que é um dicionário da Universidade de Yale. Ele acho que é o dicionário mais completo que existe sobre a Bíblia e é o único que fala a respeito de Azazel. Ele aponta 3 significados. O primeiro significado pode ser demônio, o segundo seria autodesfiladeiro e o terceiro completa remoção. Isso analisando todas as prováveis estruturas que poderiam formar o nome Azazel etimologicamente. Só que esse mesmo dicionário, ele dá uma ênfase de que certamente Azazel se chama demônio por 4 motivos. O primeiro seria porque ele é um personagem sobrenatural oposto a Deus, justamente por aquele raciocínio que nós vimos no slide, 2 slides atrás, que seria um bode com destino para Deus e o outro com destino para um outro personagem. A segunda maneira com a qual eles concluem que é o demônio é porque justamente existem passagens na Bíblia que mostram que o deserto é a habitação usual de demônios. Como exemplo, eu cito o livro de Mateus no capítulo 12. Nós também temos o argumento de que pseudoepígrafos, como por exemplo o livro de Enoque, eles falam de Azazel como sendo um demônio, na verdade um anjo que tem uma função dúbia. E o quarto motivo pelo qual Azazel seria um demônio é porque essas contrações etimológicas desses símbolos Z e ZL também são usadas para formar em hebraico as palavras raivoso e furioso. Então seria realmente um bode para o Deus que é bom e que quer nos perdoar, e o outro bode simbolizando um personagem mau que precisa ser enviado para o deserto. Se ficou alguma dúvida, certamente no final do estudo nós ainda vamos apresentar um novo elemento que vai deixar claro para todos que estão estudando que Azazel realmente simboliza um demônio. Segura um pouquinho aí no estudo, mais uns minutinhos para frente, e isso vai ficar muito claro. Quando a gente olha aqui para o verso 12, seguindo aqui na nossa explanação, a gente precisa do verso 12 ao 17 observar as seguintes passagens que são muito importantes para a gente dentro dessa sequência de eventos da expiação. São essas passagens que estão aí. No verso 12, a gente verifica que esse sumo sacerdote, ele vem com um incensário cheio de brasas do fogo do altar, ele entra dentro do lugar santíssimo com essas brasas, a nuvem do incenso ela cobre toda a região do propiciatório, que está dentro do lugar santíssimo, e enquanto essa fumaça está ali cobrindo, as coisas vão acontecendo. E o que vai acontecer? Ele vai espargir 7 vezes o sangue do novilho sobre o propiciatório. O bode que foi sorteado para ser pelo Senhor, para a expiação do pecado, ele vai ser degolado.
e ele vai ser levado lá para dentro, também o sangue dele vai ser espargido. E enquanto tudo isso estiver acontecendo, nenhum homem pode ficar na tenda da congregação. Ela vai estar toda tomada da fumaça, e só quem vai estar lá dentro é o sumo sacerdote fazendo esse ritual de expiação pelo pecado. Todos os demais do lado de fora, em aflição, realmente em oração, ou posso dizer até na torcida para que tudo dê certo, de forma que ao final desse ritual, Deus se manifeste em cima do propiciatório e o sumo sacerdote possa sair de lá de dentro para poder anunciar ao povo que está consumado e os pecados do povo estão perdoados. Com isso, a gente olha para esse santuário e a gente verifica que um ano de sangue oriundo desse sacrifício de cordeiros do lado de fora do santuário, que são levados para dentro e são aspergidos na cortina, e todo aquele sangue que é aspergido em cima do propiciatório no dia da expiação, eles são, nesse ritual de expiação, eles são purificados. Esse santuário ele é renovado para mais um ano de ministério, e essa expiação do santuário ela se encerra. Porém, o ritual ele tem um prolongamento. E é um prolongamento que não mais tem relação com a purificação do santuário, mas sim com a transferência do pecado, né, e das transgressões para o verdadeiro culpado, que é justamente esse bode que ficou vivo. Esse bode, após a expiação do santuário, como está aí claramente explicado no verso 20, acabado de fazer a expiação pela tenda da congregação, pelo santuário, pelo altar, aí sim o bode vivo ele entra em cena. Esse bode, ele se aproxima, e do verso 20 ao 22, os pecados são confessados sobre ele, mas ele não é morto. Ou seja, ele não morre para uma expiação dos pecados, mas ele simplesmente ele recebe os pecados e ele é enviado ao deserto. E esse envio desse bode ao deserto, ele encerra o ritual. Então, um estado final das coisas é o povo com Deus, junto com Deus, e aquilo que afastava eles, literalmente afastado. Esse é o estado final de todo esse ritual. Isso significa que esse bode ele participou da expiação do santuário? De forma alguma. Ele simplesmente é como se ele fosse uma analogia de você pegar tudo que está imundo dentro do santuário e você jogasse no lixo. E esse lixo é literalmente uma entidade, uma pessoa, ou no caso do ritual, um bode. Um bode que não é o Senhor, mas é algo oposto ao Senhor. É um bode que não tem a finalidade de Cristo, mas ele tem uma finalidade oposta. É um bode que não morre pelos nossos pecados, mas ele fica vivo enquanto houver pecado. Esse é o conceito do bode Azazel, e por isso que a gente pode concluir que ele é o diabo. E, ao final, Deus ainda ressalta que esse ritual de expiação do santuário, ele é um estatuto perpétuo, ou seja, ele precisa durar para sempre. Assim como o ministério que a gente já estudou no primeiro estudo, do candelabro, da mesa de pães, do altar de incenso, que são estatutos perpétuos, a expiação pelo santuário ela também é perpétua. Mas se não existe santuário hoje, aonde que a gente vê essa lei de estatuto perpétuo sendo cumprida? E é aí que eu encerro o estudo, te convidando a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse e verificar essa expiação perpétua acontecendo em todas essas passagens. Você lendo o capítulo 5 e vendo Cristo se apresentando diante da congregação como um cordeiro que foi morto. Toda aquela congregação adorando a Cristo, sabendo o que vai acontecer. O sumo sacerdote carregando incenso para dentro do véu, ou a fumaça enchendo o compartimento e ninguém podendo entrar, como está em Apocalipse 15, verso 8, ou ainda o sangue aspergido 7 vezes, sendo representado justamente pelo derramamento das 7 pragas. Os eventos do santuário sendo espiado nos 3 capítulos 16, 17 e 18, e especialmente no 17 e no 18, um processo de transferência da culpa do pecado para o verdadeiro pecador, o pecador original. E por fim, justamente o elemento mais interessante dessa expiação, após o santuário ter sido expiado e após Deus ter se manifestado propício a nós, no capítulo 20 de Apocalipse, justamente simbolizando o bode que é enviado ao deserto, a gente vê do verso 1 a 3, Satanás sendo isolado, os salvos sendo levados para o céu e Satanás ficando nessa terra em condição de deserto. Então, se a gente tivesse uma noção melhor a respeito dos simbolismos do livro de Apocalipse, a gente nem precisaria recorrer a dicionários ou a, por exemplo, o original hebraico. Basta a gente olhar a estrutura do livro de Apocalipse, se correlacionando perfeitamente com a estrutura do santuário, e a gente vai ver que uma coisa que acontece no santuário também acontece no livro de Apocalipse, pois tudo é uma coisa só. Então, eu te convido
a ler essas passagens, a ver esses elementos que você acabou de aprender sobre a expiação do santuário acontecendo no livro de Apocalipse, e com isso você aumentar a sua confiança de que existe uma expiação acontecendo no santuário celestial nesse exato momento, e por ela estar acontecendo a gente não pode entrar, mas realmente, assim que ela terminar, o santuário vai estar limpo e pronto para nós habitarmos juntos com o nosso Deus. E assim como nós faremos parte da congregação que vai saudar, vai louvar e vai glorificar esse Jesus, que é o Cordeiro, como se tivesse sido morto, certamente Satanás, que ainda tem um pouco tempo para nos tentar, ele vai ser isolado no deserto, como esse maligno bode Azazel. E ele vai ficar solitário até que no futuro, após o milênio, ele seja finalmente e definitivamente destruído junto com o mal e com a morte. Até o próximo estudo.